Olá, meu nome é Ednei Martins de Andrade, sou professor de matemática do primeiro ano do ensino médio. Hoje o tema será porcentagens, cálculo de índices, taxas e coeficientes. A porcentagem é uma forma de expressar uma parte de toda uma relação a 100. Para calcular a porcentagem, você pode usar a seguinte fórmula: porcentagem, valor da parte, dividido pelo valor total vezes 100. Por exemplo, se você quer calcular 20% de um valor total de 200, porcentagem é igual a 20 dividido por 200 vezes 100, igual a 0,1 vezes 100, que é igual a 10%. Cálculo de índices. Os índices são valores usados para medir mudanças percentuais ao longo do tempo ou para comparar quantidades em diferentes períodos. Um exemplo comum é o índice da inflação, que mede a variação dos preços de um conjunto de bens e serviços em relação ao período base. Para calcular o índice, você precisará dos seguintes passos. Primeiro, escolher um período base e atribuir um índice para esse período. Normalmente, o índice para esse período base é definido como 100 para facilitar os cálculos. Passo 2. Calcular a variação percentual entre o período atual e o período básico, usando a fórmula de porcentagem, mencionado anteriormente, variação percentual. Valor atual menos valor base dividido por valor base vezes 100. Passo 3. Adicionar a variação percentual ao índice do período base para obter o novo índice para o período atual. Taxas. As taxas são valores percentuais usados para representar uma proporção entre duas quantidades. Geralmente as taxas são expressas em termos de porcentagem por unidade. Elas são comumente utilizadas em finanças, economia e outras áreas para calcular juros, crescimento, inflação, entre outros. Por exemplo, uma taxa de juros de 5% ao ano significa que em cada ano o montante aumentará em 5% em relação ao valor inicial. Como calcular a taxa de juros anual 9,9% de um empréstimo de R$200 mil. Nesse exemplo, com a taxa de 9,9% ao ano dividido por 12 meses, mensalmente, o devedor deverá pagar 0,82% de juros. Agora que temos essa informação em mãos, passamos para a outra etapa do cálculo. Supondo que o valor do saldo devedor é de 200 mil, para saber quanto em reais de cada parcela corresponde aos juros, precisamos fazer o seguinte cálculo: 200 mil vezes 0,002. Nesse exemplo, o valor dos juros embutido em cada parcela do financiamento imobiliário será de R$ 1.640. A fórmula dos juros simples é J igual C vezes I vezes T, em que J é o juro, C é o capital e I a taxa de juros e T é o tempo. Para calcular o juro simples, basta substituir os valores na forma e realizar o cálculo. Exemplo 1. Um capital de R$ 600 foi investido em tesouro direto, com uma taxa de 12% ao ano, para ser retirado após 5 anos. Qual será o juro ao final desse tempo? Temos os dados, né? O capital é 600, I, que é o juro, a taxa 12%, né? O tempo é 5 anos. Para calcular os juros, escrever uma taxa de 12% como um número decimal, pois sabemos que 12% são equivalentes a 12 dividido por 100, que é igual a 0,12. J é igual a 600, I é igual a 0,12, né? E T, o tempo, é igual a 5. J é igual a 72 vezes 5. J é igual a 360. Os juros recebidos após 5 anos será de R$ 360. Caso queiramos calcular o montante, basta somar os juros com o capital, que seria M é igual a 600 mais 360, que é igual a 960. O montante será de R$ 960. Uma outra observação.
Vale ressaltar que os problemas envolvendo juros simples nem sempre pedem para calcular apenas os juros. Eles podem pedir o tempo, a taxa de juros ou até mesmo o capital. No exemplo 2, durante quanto tempo um capital de R$15.000 deve ficar em um investimento a juros simples com taxa de 12,5% ao ano para que ele dobre o seu valor? Resolução, né? Capital é 15 mil, né? E é igual a 12,5% ao ano. Para que o capital dobre o valor, é necessário que o montante seja de 30 mil. Para isso, os juros devem ser de 15 mil. Juros é igual a 15 mil. Juros é igual a C, que é o capital, vezes I, vezes o tempo. 15 igual a 15 vezes 0,125, né? Vezes T. 15 mil igual a 1,875 T. T a gente não sabe, né? 15 mil dividido por 1.875, o tempo será 8 anos, né? Para ele chegar nesse... para ele conseguir dobrar esse capital, né? Aqui, durante quanto tempo um capital de 15 mil deve ficar em um investimento a juros simples com taxa de 2,5% ao ano para que ele dobre o seu valor? E demorará 8 anos para dobrar esse valor, colocando esse valor investido. Isso se a taxa tiver também 12%, né? Ao ano. Coeficientes. Os coeficientes são valores constantes que acompanham uma variável em uma equação ou expressão matemática. Eles indicam como a variável se relaciona com outras variáveis no contexto do problema. Em matemática, um exemplo comum é uma equação linear na forma y igual mx mais b, onde m é o coeficiente angular, inclinação da reta, e b é o coeficiente linear intercepto no eixo y. O coeficiente angular determina como a variável y varia em relação à variável x. Por exemplo, na equação y igual a 2x mais 3, o coeficiente angular é 2, o que significa que para cada aumento de uma unidade em x, y aumenta em 2 unidades. O coeficiente linear é 3, o que indica o valor de y quando x é igual a 0, ponto de inversão com o eixo y. Em resumo, as taxas são valores percentuais usados para representar proporções e mudanças percentuais entre quantidades, enquanto os coeficientes são valores constantes que descrevem a relação entre as variáveis em uma equação ou expressão matemática. Ambos são conceitos importantes em matemática, economia e outras áreas das ciências exatas e sociais. Em resumo, porcentagens, cálculos de índices, taxas e coeficientes são conceitos matemáticos fundamentais, usados em diversos campos, incluindo finanças, economia, estatísticas e ciências sociais. Bom, essa videoaula aqui, né? Esse tema abordado aqui, de juros, taxas, porcentagens, é muito comum usado no dia a dia. Geralmente você se depara todo dia com cálculo, né? Com financiamento, com empréstimo. Você sempre está vendo alguém fazendo desses tipos de processo no dia a dia, né? A pessoa, meu amigo pegou um empréstimo, ele paga em 36 vezes, 48 vezes, e é bom você ter uma noção disso para você conseguir uma taxa menor, conseguir entender o que você pode ganhar, onde você pode estar perdendo.
Inclusive cartões de crédito também, você vai numa loja e está lá, cartão de crédito 10 vezes sem juros. Então é interessante às vezes você ter uma noção disso e falar, até quantas vezes sem juros? Às vezes o cartão até 5 vezes sem juros, passou a 6 já começa a ter uns juros. Aí você tem que saber ver para você não perder. Então essa aula é muito interessante para você aprender a usar esses métodos matemáticos para te ajudar no seu dia a dia. Eu espero ter ajudado e o meu até logo. Obrigado.